Testamento de Salomão, o templo cai porque os demônios trabalhadores foram lá e construíram o templo de Jerusalém. É a justificativa que o autor encontra para explicar algo que é absurdo. Porque, veja, no mundo antigo, os templos eram as moradas dos deuses. E quando você queria demonstrar que um deus era mais poderoso do que o outro, isso era uma possibilidade. Era a ideia. Vê aqui o Alessandro. Entendi. Então Jesus está justificando a queda do templo, explicando aos judeus por que caíram e por que deveriam aceitar. É uma explicação, Alessandro, que os autores, na verdade, do Novo Testamento, projetam para Jesus explicar. Como se o templo, ele também não fosse mais a morada de Yahvé, aquele templo está impuro. Não por acaso você tem contemporaneamente a queda do templo, essa narrativa dos evangelhos, você também tem o Testamento de Salomão, que vai fazer uma outra justificativa da queda do templo de Jerusalém. Para os cristãos, Jesus é essa resposta. Então, são esses sinais aí sobre Jesus ser esse Messias esperado. No caso do Testamento de Salomão, o templo cai porque o templo era impuro. Aí o autor do Testamento de Salomão vai explicar que o templo caiu porque Salomão, que era um mago poderoso. Aliás, uma tradição que também está preservada no texto de Antiguidades Judaicas de Flávio Josefo. Vejam essa passagem. Como Salomão compôs encantamentos para esconjurar as doenças, deixou também fórmulas de exorcismos para subjugação e expulsão de demônios, de modo que não voltem mais. Até hoje, essa terapêutica é muito usada entre nós. Foi assim que vi certo Eleazar, de minha etnia, o qual, na presença de Vespasiano, de seus filhos, dos tribunos e do resto do exército, livrou pessoas possessas dos demônios. O modo da cura foi o seguinte: ele aproximava do nariz do endemoniado um anel cujo engaste continha uma das raízes indicadas por Salomão. Depois, mandando-o respirar, extraía o espírito demoníaco por suas narinas. O homem caía logo e Eleazar adjurava o demônio a não voltar mais para ele, pronunciando o nome de Salomão e os encantamentos compostos por ele. Então, ele sendo um mago poderoso, ele, com o anel, ele controlou os demônios. E aí, o que o Salomão fez? Salomão botou os demônios para trabalhar. Tal como aparece nessa passagem. Eu, Salomão, fechei o demônio e o coloquei para trabalhar no corte de pedra, de modo que ele poderia cortar as pedras do templo. E os demônios trabalhadores foram lá e construíram o templo de Jerusalém. E o texto, então, diz que o templo de Salomão foi erguido pelos demônios trabalhadores. O templo, então, por isso ficou impuro. O templo não poderia, então, ser um lugar de Yahvé, não poderia ser a casa de Yahvé. Por isso, então, o templo cai. Porque se Yahvé não morava no templo, já que o templo foi construído pelos demônios, logo Yahvé não poderia morar naquele templo. Só por isso o templo caiu. Aí a justificativa é que o autor encontra para explicar algo que é absurdo. Porque, veja, no mundo antigo, os templos eram as moradas dos deuses. E quando você queria demonstrar que um deus era mais poderoso do que o outro, isso era uma possibilidade. Era a ideia de que, ou seja, você só perdeu uma guerra, o templo só foi destruído porque aquela divindade não é tão poderosa assim. Então, o autor do Testamento de Salomão vai dizer, olha, foi um erro cometido pelo Salomão. Salomão, ao invés, de fato, de contratar mão de obra especializada, pagar, né? Não, ele preferiu subjugar demônios, dar esses demônios de operário. Então, por isso que o templo caiu. Não que Yahvé é uma divindade inferior à divindade dos romanos. Muito pelo contrário. Yahvé é uma divindade poderosíssima. E só que aquele templo caiu porque aquele templo não pertencia a Yahvé. Aquele templo era impuro.
Então, essa é uma outra explicação dada pelo Testamento de Salomão, também embarcando nessa ideia de justiça, né, da necessidade de um Yahvé que precisa intervir para com os judeus que estão injustiçados naquele contexto, mas é uma outra ótica, uma outra explicação dada. Por isso que a gente tem que ter um certo cuidado de também olhar para outros textos, outras documentações que são produzidas paralelamente, e a gente vai percebendo as informações que são dadas, mas não deixa de ser interessante ver que o Testamento de Salomão também trabalha com Salomão como um mago poderoso, amarra os demônios e escravizou os demônios para construírem o templo para ele. Foi isso.